Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Você já refletiu sobre a sua vocação? Você já refletiu sobre o plano que Deus tem para a sua vida? Nós, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, e também como Missão Evangélica União Cristã, AMEUC, temos refletido nesses 2 últimos anos de uma forma intencional e intensiva a respeito desse tema. Inclusive, agora, nesse mês de agosto e setembro, esse assunto tem sido muito importante para nós. Estamos refletindo sobre um Deus que chama a sua igreja para proclamar o evangelho do reino de Deus nesse mundo. Um Deus que vocaciona pessoas para assumirem a função de ministro na sua igreja em favor desse mundo. E nós somos muito gratos que Deus sempre de novo tem nos despertado para refletir sobre isso. Nós, na verdade, como igreja, não podemos deixar de falar sobre a vocação. Não só a vocação para o ministério, mas também a vocação de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Quando eu aqui perguntei para você se você já refletiu sobre a sua vocação, não estou me dirigindo apenas àquelas pessoas que um dia sonharam ou ainda sonham, desejam estudar teologia e ser pastores, pastoras, missionários e missionárias nesse mundo. Não, estou me referindo à vocação que Deus deu à sua igreja, da qual você e eu fazemos parte, e a partir da qual nós queremos servir a Deus e proclamar o evangelho desse Deus nesse mundo. Então, quando a gente pergunta sobre a vocação, nós não estamos nos referindo apenas à vocação específica ao ministério pastoral ou ministério missionário, mas estamos sim aquele ministério que Deus deu à igreja, a você e a mim. Mas é interessante que os mesmos textos que falam da vocação da igreja, também falam da vocação bem específica para aquela pessoa que Deus está chamando para assumir uma vida de ministério diante desse Deus que vocaciona, que capacita e que envia para o ministério. Sempre de novo, desde os tempos da Bíblia, Deus chama, Deus prepara e Deus envia pessoas que vão ser seu porta-voz nesse mundo. Isso é muito especial. Nós temos mais de 15 narrativas de vocação no Antigo Testamento que vão mostrar para nós um Deus que chama e vocaciona. E nós também vamos encontrar no Novo Testamento Jesus chamando os seus discípulos para serem pescadores de homens, pescadores de pessoas para o reino de Deus. Vamos ver todo o engajamento da igreja em Jerusalém a partir do livro de Atos e dos missionários, como principalmente o apóstolo Paulo, que vai levar o evangelho aos gentios, às pessoas que ainda não conheciam o evangelho, e vai fundar comunidades em vários lugares do Império Romano. A igreja tem essa tarefa de proclamar o evangelho no mundo. E Deus vocaciona a sua igreja. Deus chama a sua igreja, Deus chama você e eu. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele decidiu contar com você e comigo, e por isso ele nos chama. É sobre esse assunto que nós queremos, nesta gravação desse culto, ouvir, porque este é o texto previsto para o próximo domingo. Um texto que fala de uma narrativa de vocação. Um texto que nos confronta com um Deus que chama, que prepara e que envia ao ministério. Até que ponto vai a tua vocação? Confesso para você que eu tive dificuldades de preparar a pregação para essa gravação, porque é um texto que me incomodou bastante. É um texto que me impactou muito, embora eu já o li várias vezes, inclusive já traduzido o hebraico na sala de aula com os estudantes. Falamos desse texto várias vezes, mas ele me impactou novamente ao preparar essa pregação. E o meu desejo é que Deus impacte você também. Eu quero convidar você, se você tiver sua Bíblia aí com você, de abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, os versos 4 a 9, que eu passo a ler. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos.
Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem condenará comigo? Contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há de me condenar? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos pela traça que os comerá. Até aqui o texto previsto para o nosso próximo culto, no próximo domingo, e é um texto, como eu disse para vocês, impactante. Esse é o terceiro cântico do servo registrado no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 40 até 55, que narra o contexto do povo de Israel na Babilônia, narra as promessas de salvação que Deus tem para esse seu povo, prometendo trazer de volta para a terra prometida, de volta para Jerusalém. O profeta insere 4 cânticos. No capítulo 42, a primeira parte, no capítulo 49, a segunda parte, no capítulo 50, exatamente estes versos que nós lemos, a terceira parte, e o famoso texto de Isaías 52, verso 13, até 53, verso 12, que é o quarto cântico do servo. Esses 4 textos espalhados nesse pequeno bloco entre o capítulo 42 e o capítulo 53 do livro de Isaías formam uma pequena narrativa de vocação. Os 4 elementos de uma narrativa de vocação, que é o chamado de Deus, que é a luta da pessoa que foi chamada por Deus em cumprir com a missão, o sinal da promessa de Deus e a missão realmente sendo realizada. É muito interessante que esse texto está aqui hoje para ser pregado. Um texto que mostra para nós exatamente aquilo que é a tarefa deste servo. Este é o terceiro cântico do servo que descreve a missão profética desse servo, que expressa a sua confiança no Senhor. A sua missão se define como o consolo aos cansados. Mas não é só isso. Também o tema do sofrimento é descrito de uma forma muito violenta, contundente. Ao mesmo tempo em que o servo consola o cansado, o seu consolo se dá em meio a uma forte hostilidade e agressão. Contudo, esse servo se sabe fortalecido por Deus e ele tem a certeza de que nada poderá separá-lo do amor de Deus. Nada e ninguém poderá condená-lo por ter assumido a postura de ser um servo de Deus que está a serviço do próprio Deus. Há várias formas de interpretar esses 4 cânticos do servo, inclusive o nosso texto. A mais conhecida é a interpretação cristológica que a igreja, durante esses 2000 anos, fez, na qual o servo sofredor de Isaías 42, 49, 50 e 53 se aplica a Jesus. É identificado a Jesus. Já os evangelistas e apóstolos no Novo Testamento fizeram essa identificação do servo sofredor com Jesus. Essa é uma possibilidade de entender e é a que mais nós conhecemos. É aquela que também nós lemos nos domingos de Páscoa ou ainda no contexto da paixão e do sofrimento de Jesus. Mas existe uma outra forma de interpretar, que seria justamente considerando o capítulo 42 de Isaías, em que nós encontramos que o servo sofredor é o próprio povo de Israel, é esse resto do povo de Israel que sobrou lá na Babilônia e que agora está voltando para Jerusalém. É o resto que permaneceu fiel como servo de Deus. Israel é chamado de servo de Deus. E por isso existe uma segunda possibilidade de interpretar, que seria uma interpretação eclesiológica, é a interpretação em que esse servo de Deus é o povo de Deus. Faz muito sentido, afinal de contas, eu iniciei essa pregação falando de que Deus é um Deus que vocaciona o seu povo para proclamar a sua palavra. E se Deus vocaciona o seu povo, é porque ele considera o seu povo como seu servo. Nós somos servos de Deus como igreja. A igreja é chamada por Deus para proclamar o evangelho em favor das pessoas. Mas existe uma terceira
e muito curiosa, inclusive, uma terceira forma de interpretar quem é o servo sofredor, que é justamente a pessoa que Deus chama. E o Novo Testamento, no livro de Atos, faz uma revelação muito interessante. Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, vai interpretar que o apóstolo Paulo é este servo do Senhor também. Ou seja, é aquele servo que foi chamado por Deus, capacitado por Deus, enviado por Deus para levar a palavra de Deus aos outros povos, para ser luz para os gentios, como ele mesmo se identifica em suas cartas e também no livro de Atos. E você conhece a história do apóstolo Paulo. Não foi uma vida isenta de sofrimentos. Não foi uma vida isenta de uma entrega total a esse ministério, passando por muitas dificuldades, por muitas dores, sofrimentos, ameaças, preso várias vezes, sofrendo naufrágio e assim por diante. Ou seja, nós temos na pessoa do apóstolo Paulo, de fato, também um servo sofredor. E é o próprio Novo Testamento que nos mostra isso. Eu quero destacar esse texto exatamente tentando colocar para você e para mim um pouco dessa reflexão em torno do nosso papel como igreja, mas também pensando bem claramente e concretamente na tua e na minha vocação. Não vou deixar também de falar sobre Jesus, obviamente, porque Jesus aqui assume única e verdadeiramente essa função de servo sofredor para você e para mim. Eu quero destacar três aspectos desse texto e dessa forma então refletir sobre a nossa vocação. O primeiro aspecto, o servo do Senhor, ele é capacitado pelo Senhor para a sua tarefa. Isso nós encontramos nos versículos 4 e 5. Mais uma vez, o servo do Senhor é capacitado pelo Senhor para a sua tarefa. Quando nós lemos os versículos 4 e 5, eles formam um paralelo muito interessante. Eles começam igual, o Senhor Deus. O Senhor Deus, no versículo 4, me deu uma língua de erudito. E no versículo 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. O que significa que o Senhor Deus deu uma língua de erudito? Algumas Bíblias vão também traduzir língua de discípulo, que é a palavra que realmente consta lá na Bíblia hebraica, o texto original de Isaías. Não é um erudito que seria uma pessoa que sabe muita coisa, pelo contrário, é o ouvido, é a língua de uma pessoa que se coloca como discípulo de Deus. Deus nos dá uma língua de discípulo. Deus dá ao seu servo palavras de alguém que o segue. Isso é muito especial. Deus chama pessoas e ele dá as palavras que essas pessoas precisam anunciar. Isso você vai encontrar em todos os textos proféticos do Antigo Testamento e também nos textos onde nós encontramos uma narrativa de vocação, seja a de Moisés, a de Débora, a de Gideão e de tantas pessoas. Deus, quando chama pessoas para proclamar a sua palavra, ele é a boca dessas pessoas. Ou seja, ele fala por meio dessas pessoas. E isso é muito interessante. Deus aqui concede. E qual é a finalidade de conceder uma língua, uma palavra de um discípulo? A finalidade é dar uma boa palavra aos que estão cansados. Gente querida, essa é a grande vocação da igreja. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo para pessoas que estão cansadas. Jesus mesmo disse: "Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O livro de Salmos está cheio de passagens bíblicas que falam do cansado, do aflito, e que Deus tem palavras para ele. Deus quer usar você para consolar pessoas aflitas, para dar uma palavra de ânimo, de esperança para quem está cansado. Não é à toa, nós vivemos dias em que sociólogos, filósofos têm descrito como a sociedade do cansaço. Nós vivemos dias em que nós estamos cansados. Aqui vejam a oportunidade que a igreja tem de poder ter uma palavra clara de esperança e de ânimo diante de uma sociedade do cansaço. Já naquela época, Deus chamou pessoas para falar a boa palavra do evangelho para o cansado. Essa boa palavra não vem de nós mesmos.
Nós só nos colocamos diante de Deus como discípulos. É Deus que fala através de você e de mim. É Deus que fala através do seu servo. É Deus que fala através do seu profeta. É Deus que fala através da sua igreja para um mundo que está cansado. Parou para pensar nisso? É isso que Deus quer fazer com a tua língua, com a tua boca. Deus quer dar uma boa palavra para que você possa dizê-la às pessoas cansadas ao seu redor. A segunda coisa que Deus dá, que Deus capacita o seu servo, é que ele faz todas as manhãs, ele desperta todas as manhãs o ouvido. Não é só despertar a pessoa, mas despertar o ouvido todas as manhãs. Para quê? Para que eu possa ter um ouvido como discípulo. Um ouvido que ouve a palavra de Deus. Aliás, é muito interessante. Na minha lógica, deveria ser primeiro que Deus dá os ouvidos para eu ouvir como discípulo, para depois poder falar como discípulo. Mas é interessante que aqui a ordem não altera o fator, como a gente fala, mas significa que Deus dá a palavra que eu também preciso ouvir. Sem a palavra que Deus me dá, sem eu ouvir essa palavra, eu não sei o que eu vou dizer. Então vejam, é muito importante isso. O Senhor abre os ouvidos todas as manhãs para que eu possa ser um discípulo que ouve. Eu aqui não posso deixar de mencionar aquela história no Novo Testamento em que Jesus visita Marta e Maria. A Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo como discípulo. Os discípulos se assentavam aos pés dos seus mestres. Maria entendeu muito bem qual era a postura dela. Ela se assenta. E essa parte não lhe pode ser tirada, disse Jesus, para a Marta que questionou que Maria estava lá sentada simplesmente ouvindo. Se eu não tenho a postura de me assentar aos pés de Jesus, que é o Mestre, como eu vou ouvir a palavra dele? Como eu vou ter palavras para dizer ao cansado? O servo do Senhor é capacitado pelo Senhor para a sua tarefa. E a sua tarefa é ser discípulo que ouve a palavra do Senhor, que tem palavras para dizer para o cansado. Falar e ouvir como discípulos. Essa é a primeira coisa que aparece nesse texto que é impactante. Como tem sido o teu ouvido? Ele está desperto para a palavra de Deus? Ou ele está tapado para a palavra de Deus? O que pronuncia a nossa boca? A nossa boca pronuncia palavras de esperança, de ânimo para o cansado? O que temos proclamado nesse mundo como igreja de Jesus Cristo? A vocação da igreja é anunciar a palavra que ela ouve como discípula de Jesus para as pessoas que estão cansadas, aflitas e que não têm direção e que não sabem que existe salvação. E por isso nós temos algo precioso para anunciar para um mundo que vive cansado. Segundo aspecto que esse texto nos mostra, o servo do Senhor é auxiliado pelo Senhor diante do sofrimento. O servo do Senhor é auxiliado pelo Senhor diante do sofrimento. Sobre isso nos falam os versos 6 e 7. O servo também tem consciência não apenas de que ele precisa ser um discípulo de Jesus, mas de que essa postura de ser discípulo de Jesus e de ser servo de Jesus o leva também a assumir o sofrimento por causa de Jesus. É muito interessante. Ele tem consciência do seu sofrimento, que não é um sofrimento dele propriamente dito, mas que vem a ele por causa da palavra que ele anuncia, por causa do ministério que ele assumiu. Ele sabe que nesse ministério e no proclamar dessa palavra vai haver aceitação, vai haver fé, mas também vai haver rejeição. A igreja, até hoje, sempre vive diante dessas duas realidades. Ela é chamada a proclamar o evangelho para o mundo cansado, mas infelizmente existem pessoas que preferem permanecer cansadas, que rejeitam a boa nova do evangelho. Pessoas que não querem saber de Deus. Pessoas que têm dificuldades em levar Deus e a sua palavra a sério. E tem pessoas que compreendem a palavra de Deus, que aceitam essa palavra, que entendem essa palavra como consolo, como palavra de salvação.
Diante dessas duas realidades, a Igreja de Jesus nasceu e permanece até hoje. Se você ler o livro de Atos, você vai ver também o apóstolo Paulo com essa mesma realidade. Ele vai para as sinagogas onde tem judeus e lá ele é rejeitado. Aí ele decide ir para os gentios. Ali também há rejeição, mas é interessante que tanto nas sinagogas como também entre os gentios há também aceitação. E isso chama atenção no ministério do apóstolo Paulo. O próprio Jesus. Quem mais rejeitou Jesus foram os mais religiosos. Ter religião não significa absolutamente nada. Religião sem fé não faz sentido nenhum. Os mais religiosos na época de Jesus foram os que o rejeitaram. Foram aqueles que, inclusive, o crucificaram. Enquanto que uma mulher cananeia, de quem nós ouvimos no último culto, uma mulher que era uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, mas ela sabia que das migalhas que os cães recebem da mesa dos seus donos, ela poderia experimentar a esperança. E por isso Jesus disse para ela que não tinha fé maior do que a dela, que ele nunca tinha visto uma pessoa com tanta fé. Por quê? Porque ela aceitou a palavra de Jesus. Ela reconheceu quem é Jesus. A Igreja de Jesus Cristo, o servo do Senhor, no entanto, permanece firme apesar do sofrimento. Não é masoquismo, não. É perseverança. A gente poderia dizer que é masoquismo. Nossa, quem prega o evangelho é sempre masoquista, sempre gosta de sofrer. Não, não é nada disso. Pelo contrário. É perseverança diante das rejeições, diante das afrontas que muitas vezes quem proclama o evangelho precisa suportar. E esse texto apresenta de uma forma muito violenta essa rejeição. Por exemplo, o texto fala de ferir as costas, arrancar cabelos, cuspir no rosto. São atitudes extremamente violentas contra este servo do Senhor que apenas está proclamando palavras boas ao cansado. Muitas vezes é isso que se recebe. O cuspe na cara, arrancar os cabelos, ferir as costas. Mas esse servo, ele oferece as costas. Ele oferece a face para ser cuspida. Ele se submete e ele não se envergonha. Esse é o testemunho do servo. Ele não se envergonha. É interessante que Paulo também diz que ele não se envergonha do evangelho. Esse evangelho que ele pregou e foi muitas vezes ridicularizado, preso inclusive por pregar esse evangelho. O servo assumiu o risco de proclamar a palavra de Deus num mundo contrário ao evangelho. Por isso que esse texto ele impacta, porque nós muitas vezes nós não sabemos lidar com a rejeição. Nós não sabemos lidar quando as pessoas não aceitam uma palavra de consolo que vem do evangelho, quando elas rejeitam a Deus, a igreja e as pessoas que fazem parte dela. Nós sofremos, nós lutamos, nós ficamos entristecidos quando experimentamos a rejeição, seja no contexto familiar. Muitos familiares nossos não querem saber de Deus. Ou num círculo de amigos, no local onde você trabalha. Pode ser que você até seja ridicularizado por dizer que você é cristão, que você participa de uma comunidade de fé. Nós não somos perseguidos como em muitos outros países onde a fé cristã é proibida, mas nós temos uma certa perseguição velada aqui no nosso país, infelizmente, mas que essa perseguição não leve você e eu a nos desanimar. Pelo contrário, por isso que esse texto aqui mostra que a realidade do sofrimento para aquele que prega o evangelho, para aquele que testemunha da fé no mundo, que isso faz parte do sofrimento de Jesus por você e por mim. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo, vai dizer o Paulo em várias das suas cartas. Então, por isso que o servo aqui, ele permanece firme e ele testemunha que ele é auxiliado. O Senhor é aquele que auxilia o servo. Isso é muito interessante no versículo 7, ele vai dizer isso, né? Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Em qualquer situação de sofrimento por causa da fé, por causa do evangelho, o servo de Deus não precisa se envergonhar. Ele permanece firme porque Deus o ajuda.
porque Deus o justifica. E esse é o terceiro aspecto que nós queremos, então, ver desse texto. O terceiro aspecto é: o servo do Senhor é justificado pela sua fé. O servo do Senhor é justificado pela sua fé. Isso é o que está, então, nos versículos 8 e 9. A tendência nossa seria desanimar. A tendência nossa seria: para que eu vou proclamar o evangelho se as pessoas não querem saber dele? Para que eu vou falar do evangelho para minha mãe, para o meu pai, para os meus filhos, para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas na escola, no estudo? Para que eu vou fazer isso? Se as pessoas me ridicularizam, poxa, Deus me chama para fazer uma coisa e parece que na hora que eu estou fazendo ele cai fora, parece que ele não me anima. Não. Qual é a convicção do servo? Ele inicia dizendo: perto está o Senhor. Veja só como diz ali o versículo 8. Perto está o Senhor que me justifica. Ele não se sente abandonado, mesmo quando ele é rejeitado pelas pessoas para quem ele está pregando e proclamando e testemunhando a fé e o evangelho. Mesmo diante das dificuldades e diante dos sofrimentos, o servo do Senhor sabe que Deus está com ele. E isso é um aspecto fundamental em todas essas narrativas de vocação que existem na Bíblia. São mais de 15. Todas elas, a terceira parte tem: eu estou contigo. Se você ler o texto de Josué capítulo 1, não temas, eu estou contigo. Se você ler Êxodo 3, eu serei contigo. Deus diz para Moisés: eu serei contigo 2 vezes. Isaías, Deus diz: eu serei contigo. Em Jeremias, Deus diz: eu serei contigo. Essa promessa aqui, ela é testemunhada. Aqui é o servo que diz: perto está o Senhor de mim, e por isso eu não preciso temer. O versículo 8 deixa isso bem claro. Deus está presente. Essa é uma das maravilhosas promessas que você e eu encontramos na palavra de Deus para nos fortalecer quando assumimos a nossa vocação. A promessa da presença de Deus, ela permanece sempre. Ela não muda. Ela não depende das circunstâncias. E por isso que esse servo não se envergonha. Por isso que esse servo não se tornou rebelde, como ele vai dizer no finalzinho do versículo 5. O Senhor abre os seus ouvidos para ele ouvir como voz, a voz de Deus como um discípulo, e ele não se rebela contra Deus, que está chamando ele para um mundo cansado. Está chamando ele para proclamar o evangelho e pessoas vão rejeitá-lo. Pelo contrário, ele permanece firme. Porque Deus está perto, o servo do Senhor sabe que ele será salvo, que ele será justificado. Porque ele vive na presença de Deus e permanece como servo na vocação que Deus lhe confiou, ele sabe que não vai ser condenado, que toda essa rejeição e toda essa ridicularização, na verdade, não é contra ele, é contra o próprio Deus. O servo chega a desafiar, inclusive, os seus inimigos de forma retórica. Ele vai dizer ali no versículo 8: quem contenderá comigo? Se Deus está perto de mim, eu não preciso temer aquele que vai me contrariar. Pelo contrário, apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Que se achegue para mim. Ou seja, esse servo tem a confiança de que o que ele está fazendo, apesar do sofrimento que isso carrega, que isso traz sobre ele permanece firme, perseverante e em paz com um Deus que o justifica. Mais uma vez, o texto vai mostrar, agora no versículo 9, que o Senhor tem auxiliado. O Senhor é o seu auxílio, o Senhor o ajuda em todos os sentidos, tanto diante dos seus inimigos, das pessoas que o ridicularizam, que causam sofrimento, que rejeitam a sua palavra, e o Senhor o ajuda também diante de qualquer coisa que pudesse condená-lo por ser um servo de Deus. Gente querida, o que você e eu podemos levar para o nosso coração desse texto? Quero deixar 2 breves palavras sobre isso. Primeiro, que Jesus Cristo é o servo do Senhor chamado por Deus. Jesus, ele tem palavras de salvação para você. Ele não é o discípulo, ele é o mestre. E é ele que tem palavras de vida eterna. É ele que tem palavras boas de consolo para você e eu que estamos cansados.
É Ele que fala ao nosso ouvido. É Ele que está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, para nos atender. Jesus é o servo que assumiu sobre si toda a vergonha, toda a ridicularização e todo o sofrimento por causa do evangelho. Por isso nós, se somos rejeitados quando pregamos a palavra de Deus, lembremos que Jesus também passou por isso, e por isso ele nos entende, e por isso nós permanecemos firmes com ele, porque não é a nós que vem essa acusação, mas é porque pessoas estão cansadas e não querem o alívio do seu cansaço. Jesus assumiu o seu ministério até as últimas consequências. Ele foi o servo fiel, ele se fez servo por você e por mim. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 2, que Jesus abriu mão de ser Deus lá, a glória de Deus, e se fez servo e veio até este mundo e morreu e sofreu até a morte de cruz. E Deus o exaltou para que o nome dele fosse o nome que está acima de todo nome. Então você e eu temos alguém que nos entende quando passamos pelo sofrimento por causa do evangelho. Jesus assumiu até as últimas consequências o sofrimento do evangelho nesse mundo em teu e meu favor. Por isso ele é o servo do Senhor. Tudo que está aqui nesse texto de Isaías 50, 4-9, se encaixa perfeitamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas agora vem o segundo aspecto. Você e eu somos vocacionados a sermos servos do Senhor. E até que ponto nós temos entendido as implicações da nossa vocação? Estamos dispostos a receber de Deus a língua e ouvidos de discípulos? Estamos dispostos a sermos a boca de Deus nesse mundo que tem palavras para o cansado? Estamos nós dispostos a nos despertar todos os dias de manhã com ouvidos atentos à palavra de Deus? Temos nós ouvido essa palavra de Deus? Temos nós tirado tempo como discípulos de Jesus para ouvir aquilo que ele tem para nos dizer? Estamos nós dispostos a carregar a cruz do ministério, que significa proclamar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, num mundo que rejeita o Evangelho? Nós vivemos numa época em que a igreja não é mais relevante nesse mundo. Infelizmente, as pessoas cansadas preferem ficar cansadas. Mas nós não somos convictos de que a igreja precisa ficar calada. E por isso temos consciência e convicção de fé de que Deus continua hoje chamando você e eu, chamando pessoas, convocando a sua igreja para falar para esse mundo cansado de que tem um Deus que assumiu todo o fardo na cruz do Calvário. Todos nós temos a boca que Deus nos coloca, a língua que Deus nos dá para anunciar e chamar as pessoas, assim como Jesus fez. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E então, você vai refletir um pouquinho mais sobre a sua vocação? Quero desejar que Deus coloque no seu coração o desejo de ser um discípulo dele. Um discípulo que tem a boca de Deus e que ouve a palavra de Deus. Um discípulo que persevera firme no meio dos sofrimentos que vêm por causa da fé e por causa do anúncio, do testemunho do evangelho na tua vida. E que você sabe que Deus está perto e que Ele é aquele que nos salva, nos justifica, nos perdoa e também está conosco a cada novo dia, nos despertando para ouvir a sua palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua comunidade e que você e eu possamos compreender qual é a nossa vocação. Amém.